Bem-vindos a uma história que transcende o tempo. Hoje lhes trago uma narrativa que nos transporta ao coração do território americano de 1878, onde 3 mulheres extraordinárias descobrirão que a verdadeira liberdade não se negocia, se conquista. Esta é a história das irmãs Morales que transformaram sua dor em esperança e seu silêncio em canto próprio. Imaginem por um momento que tudo o que conhecem desaparece em uma noite. Seu lar, sua dignidade, sua liberdade. O que fariam se fossem vendidas como mercadoria? As irmãs Carmen Esperança e Magdalena Morales viveram este pesadelo, mas escreveram um final que mudará para sempre sua percepção sobre o poder da resistência feminina. De onde nos acompanham hoje? Me encantaria saber de que canto do mundo estão escutando esta história que nos conecta a todos com a universalidade da luta pela dignidade humana. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like se esta história chegou ao coração, porque histórias como esta merecem ser compartilhadas e lembradas. O vento do oeste sussurrava segredos entre os álamos dourados, enquanto as primeiras geadas desenhavam cristais sobre as janelas de madeira. Em uma cabana esquecida pela prosperidade, 3 mulheres teciam o silêncio como quem tece uma mortalha. O aroma de café aguado se misturava com a fumaça da lareira mal construída, quando Carmen Morales descobriu que a honra de sua família havia sido leiloada como gado no mercado. Aos 42 anos, suas mãos já conheciam a linguagem áspera do trabalho doméstico, mas seus olhos conservavam a dignidade herdada de gerações de mulheres que haviam aprendido a caminhar eretas, mesmo quando o mundo desabava sob seus pés. A cabana de madeira carcomida em Guoming parecia respirar a miséria que havia abraçado a família Morales desde que Dom Esteban perdesse a fortuna em uma noite de cartas marcadas. As vigas rangiam como ossos velhos e as correntes de ar gelado se infiltravam pelas frestas, sussurrando a promessa de um inverno que seria mais cruel que a fome. Carmen observava suas irmãs menores enquanto preparava o café da manhã escasso. Esperança, de 36 anos, cosia remendos sobre remendos em sua saia cinza, seus dedos se movendo com a precisão de quem aprendeu que cada fio conta quando não há dinheiro para tecidos novos. Seus lábios murmuravam orações silenciosas, como se as palavras pudessem tecer um milagre entre as fibras desgastadas. Magdalena, a menor, aos 28 anos, permanecia junto à janela, contemplando a paisagem desolada com uma intensidade que preocupava Carmen. Seu cabelo negro caía em ondas sobre seus ombros, emoldurando um rosto onde a beleza parecia ser tanto uma bênção como uma maldição. Em seus olhos se adivinhava uma tempestade contida, como se soubesse segredos que as outras 2 irmãs ainda não podiam imaginar. O som de cascos de cavalos sobre a terra endurecida rompeu a quietude matutina. Carmen sentiu como seu estômago se contraía com uma premonição que havia aprendido a reconhecer desde que a desgraça se havia instalado. Como um hóspede permanente em suas vidas, dirigiu-se em direção à porta de madeira rachada. Mas antes que pudesse abri-la, escutou a voz áspera de seu pai conversando com homens, cujas risadas soavam como moedas caindo sobre uma mesa de jogo. Dom Esteban Morales já não era o banqueiro respeitado de San Luís Potosí, que havia caminhado por salões acarpetados, vestindo ternos de lã inglesa. O homem que agora se encontrava na varanda da cabana vestia roupas surradas e levava em seu rosto as marcas profundas de quem vendeu sua alma em pedaços e descobriu que a alma, uma vez fragmentada, jamais volta a encontrar sua forma original. Carmen reconheceu as vozes dos visitantes antes de vê-los. William Harrison, conhecido como Bill, possuía fazendas que se estendiam até onde a vista se perdia no horizonte. Sua voz rouca levava o sotaque de quem havia construído um império sobre terra alheia e suor alheio. Charles Whitmore falava com a cadência pausada dos homens que encontraram na religião uma justificativa conveniente para suas ambições terrenas. E estava também Ezra Blackwood, cujo silêncio resultava mais ameaçador que as palavras dos outros 2. Através da fresta da porta entreaberta, Carmen viu como seu pai estendia um documento em direção aos 3 homens. O papel tremia entre seus dedos como uma folha de outono, a ponto de se desprender de seu galho,
E nesse tremor, Carmen leu toda a história de sua queda. Havia algo na maneira em que os homens observavam a cabana, como se estivessem avaliando uma propriedade, que fez com que o coração de Carmen se enchesse de uma certeza amarga. Esperança se aproximou silenciosamente sua mão, encontrando o braço de Carmen com a suavidade de quem busca consolo e ao mesmo tempo o oferece. Magdalena permanecia imóvel junto à janela, mas Carmen notou como seus punhos se fechavam lentamente, como se preparasse para uma batalha que ainda não havia começado, mas que já havia perdido. O outono de 1878 havia chegado não só aos álamos do território de Wyoming, mas também às vidas das irmãs Morales, e como todas as estações de morte, trazia consigo a promessa oculta de que depois do inverno mais cru, a primavera se abriria caminho entre a terra gelada com uma força que ninguém poderia deter. Os homens se foram deixando atrás de si o eco de suas risadas e o som metálico de moedas contadas. Dom Esteban entrou na cabana arrastando os pés como quem carrega correntes invisíveis, e em seus olhos Carmen viu o reflexo de um futuro que ainda não conhecia, mas que já temia mais que a própria morte. A verdade chegou com a brutalidade das tempestades de inverno que açoitam as planícies sem aviso prévio. Dom Esteban se sentou diante da lareira agônica, suas mãos trêmulas, se apoiando sobre os joelhos, como se fosse a única coisa que o impedia de desabar completamente. O fogo projetava sombras dançantes sobre seu rosto demacrado, criando a ilusão de que as lágrimas que se negava a derramar corriam como rios de luz e escuridão por suas bochechas fundas. Carmen sentiu como o ar da cabana se espessava com segredos não ditos enquanto Esperança deixou cair sua costura sobre o colo com um gesto que falava de pressentimentos confirmados. Magdalena se virou lentamente da janela e pela primeira vez em semanas, as três irmãs se encontraram olhando diretamente nos olhos do homem que as havia gerado e que agora parecia incapaz de sustentar o peso de seu próprio olhar. As palavras saíram dos lábios de Dom Esteban, como confissões arrancadas pela tortura. Cada sílaba um pequeno assassinato do que uma vez havia sido o respeito entre pai e filhas. Os documentos que havia assinado não eram contratos de trabalho, como Carmen havia esperado em seus momentos mais otimistas, nem acordos de matrimônio, como Esperança havia temido em seus pesadelos mais escuros. Eram certificados de transferência papéis, que convertiam três seres humanos em propriedade tão tangível quanto o gado ou os móveis de uma casa. Bill Harrison havia pagado uma soma considerável por Carmen, não para fazê-la sua esposa, mas para incorporá-la à sua fazenda como mão de obra gratuita. Seus planos incluíam trabalhos que se estendiam desde o amanhecer até a meia-noite, em condições que nenhum empregado livre aceitaria jamais. Ele a havia escolhido por sua aparência de fortaleza, por essas mãos que pareciam capazes de resistir qualquer tipo de labor sem se quebrar. Charles Whitmore havia mostrado interesse em Esperança depois de escutar sobre sua devoção religiosa. Sua intenção era moldá-la como a esposa perfeita para um homem de sua posição, uma mulher que compreendesse que a obediência era a mais alta das virtudes femininas. Ele a educaria nas escrituras, lhe ensinaria a caminhar, falar e respirar segundo seus desígnios até que não restasse rastro da mulher que havia sido antes de pertencer a ele. Ezra Blackwood havia escolhido Magdalena por razões que Dom Esteban não se atrevia a verbalizar completamente, mas que se adivinhavam na maneira em que desviava o olhar ao falar dela. Blackwood colecionava beleza como outros homens colecionavam, obras de arte, e tinha métodos particulares para assegurar que suas aquisições permanecessem tão prístinas quanto o dia em que as havia obtido. Carmen escutou cada palavra, sentindo como algo essencial se quebrava em seu interior, não com o estrépito dramático de um cristal ao cair, mas com o silêncio mortal de uma raiz que se parte sob a terra. Não era só a traição o que a dilacerava, mas a compreensão súbita de que o homem que havia sido seu herói na infância, que a havia erguido em braços para ensinar-lhe a ver o mundo da altura de seus ombros, havia demonstrado ser capaz de vendê-la como quem vende uma mula velha, quando já não pode trabalhar. Esperança começou a tremer com uma intensidade que parecia vir desde seus ossos
e Carmen se aproximou para tomá-la entre seus braços. O corpo de sua irmã se sentia frágil, como o de um pássaro ferido, e Carmen compreendeu que protegê-la havia sido sua responsabilidade desde sempre, mas que agora essa proteção se havia tornado impossível por meios convencionais. Magdalena não disse nada, mas Carmen viu como sua irmã menor se transformava diante de seus olhos. A suavidade de sua expressão se endureceu até se converter em algo parecido ao aço, e em seus olhos apareceu uma determinação que Carmen reconheceu, porque era a mesma que havia visto no espelho durante as manhãs mais difíceis desde que haviam chegado ao Wyoming. Os homens voltariam ao amanhecer para reclamar o que haviam comprado. Don Esteban havia aceitado as moedas de ouro que selariam a separação das irmãs, e o peso dessas moedas parecia ter curvado suas costas para sempre. Não haveria momento para despedidas elaboradas, não haveria tempo para planejar uma fuga, que todos sabiam impossível, em um território onde a lei protegia as transações comerciais acima da dignidade humana. Carmen olhou pela última vez o interior da cabana, que havia sido seu lar durante meses de humilhação, mas também de união. As 3 irmãs haviam compartilhado as mesmas mantas, haviam comido do mesmo prato quando a comida escasseava, haviam tecido histórias ao calor da lareira para fazer que as noites parecessem menos longas e menos frias. A separação que viria com o amanhecer seria mais que física. Seria o fim de uma época em que haviam enfrentado a adversidade juntas e o começo de uma era em que cada uma teria que encontrar sua própria maneira de sobreviver ao inferno que lhes havia sido preparado. Mas Carmen havia herdado algo mais que o sobrenome Morales. Havia herdado a capacidade de transformar a raiva em resistência, e enquanto abraçava suas irmãs pelo que poderia ser a última vez, fez uma promessa silenciosa, que ressoaria através dos meses vindouros como um eco de esperança no meio da escuridão mais absoluta. O amanhecer chegou vestido de geada e silêncio, como se a própria natureza houvesse decidido guardar luto pela violência que estava a ponto de se consumar. Os cascos dos cavalos ressoaram sobre a terra endurecida com a precisão implacável de um relógio que marca as horas finais de uma vida anterior. Carmen foi a primeira a ser reclamada. Bill Harrison a esperava montado em um cavalo cujo pelo brilhava com o mesmo tom dourado das moedas que havia pagado por ela. Não havia crueldade aparente em seu rosto curtido por anos de sol e vento, mas tampouco havia compaixão. Ele a olhava como quem avalia uma ferramenta nova, calculando sua utilidade e durabilidade, com a frieza de alguém que aprendeu a ver os seres humanos como investimentos quantificáveis. A viagem até a fazenda Pedra Seca transcorreu em um silêncio que Carmen escolheu como sua primeira forma de resistência. Harrison tentou estabelecer conversação várias vezes, explicando-lhe as tarefas que se esperavam dela, as regras de seu novo lar, os castigos que acompanhariam qualquer tentativa de fuga. Carmen absorveu cada palavra sem responder, convertendo seu mutismo em uma fortaleza invisível, que nem o vento gelado de Wyoming poderia penetrar. A fazenda se estendia até onde a vista alcançava uma vasta extensão de terra que falava de prosperidade construída sobre o trabalho de mãos, que jamais conheceriam a liberdade. Os estábulos abrigavam dezenas de cavalos de pura raça, enquanto as terras de pastoreio se perdiam no horizonte como promessas de um futuro que Carmen sabia que não lhe pertenceria nunca. A casa principal era uma estrutura imponente de madeira e pedra que contrastava dolorosamente com a cabana miserável, onde havia vivido os últimos meses. Harrison a conduziu até as dependências de serviço, uma série de quartos pequenos e funcionais, onde dormiam os trabalhadores que mantinham funcionando seu império. O quarto de Carmen consistia em uma cama estreita, uma mesa de madeira sem polir e uma janela da qual podia ver os álamos que perdiam suas últimas folhas douradas. Enquanto isso, Esperança era conduzida em direção à hacienda de Whitmore, um lugar que parecia ter sido desenhado para projetar uma imagem de retidão moral e prosperidade divina. Charles Whitmore cavalgava a seu lado citando versículos bíblicos sobre a obediência e a virtude,
sua voz adotando a cadência hipnótica de quem está acostumado a usar as escrituras como ferramentas de controle. A hacienda de Whitmore estava rodeada de jardins cuidadosamente mantidos, onde cresciam flores que pareciam ter sido selecionadas, mais por seu simbolismo que por sua beleza. Havia rosas brancas, que falavam de pureza, violetas, que sussurravam humildade, e lírios que proclamavam a ressurreição da alma através da submissão. Esperança contemplou estes jardins com uma mistura de apreciação estética e compreensão amarga de que até a natureza havia sido domesticada para servir aos propósitos de seu novo dono. O quarto que Whitmore havia preparado para ela parecia mais uma cela dourada que um verdadeiro lar. As paredes estavam adornadas com imagens religiosas que representavam mulheres santas em atitudes de perfeita obediência, e a biblioteca pessoal que Whitmore lhe havia designado continha exclusivamente textos que glorificavam a abnegação feminina como o caminho mais direto em direção à salvação da alma. Magdalena, por sua parte, foi levada em direção à mansão de Ezra Blackwood, uma estrutura que parecia ter sido construída para intimidar tanto quanto para impressionar. Os jardins que rodeavam a mansão haviam sido desenhados com uma perfeição que resultava inquietante, como se cada arbusto, cada flor, cada trilha de cascalho houvesse sido colocado para criar um efeito específico sobre quem os contemplasse. Blackwood não falava enquanto cavalgavam, mas Magdalena era consciente de sua presença com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse um animal exótico sendo transportado em direção a um zoológico privado. Havia algo na maneira em que a observava de vez em quando, como se estivesse memorizando cada detalhe de sua aparência para um propósito que ela preferia não imaginar. O quarto que Blackwood havia preparado para Magdalena era de um luxo que contrastava brutalmente com a pobreza que havia conhecido nos últimos meses. Sedas orientais cobriam as janelas, tapetes persas, decoravam os pisos e móveis de madeiras exóticas, enchiam o espaço com uma opulência que se sentia mais como uma armadilha que como um presente. Havia vestidos pendurados em armários de mogno, joias dispostas sobre penteadeiras de mármore e perfumes que emanavam fragrâncias tão intensas que pareciam desenhadas para tonturear os sentidos. As três irmãs, agora separadas por distâncias que se mediam não só em milhas, mas na impossibilidade de se comunicar, começaram a enfrentar realidades que poriam à prova não só sua resistência física, mas sua capacidade para manter viva a essência de quem haviam sido antes de se converter em propriedades de outros homens. Carmen iniciou seus dias levantando-se antes do amanhecer para preparar o café da manhã dos trabalhadores da fazenda. Continuava com a limpeza de estábulos, o cuidado de animais e terminava suas jornadas preparando o jantar para Harrison e seus convidados ocasionais. Suas mãos se encheram de calos e seus braços se fortaleceram com o trabalho, mas seu espírito encontrou formas de se manter livre, mesmo quando seu corpo pertencia a outro. Esperança se submetia às lições diárias de Whitmore sobre as virtudes femininas, memorizava os versículos que ele considerava essenciais para sua educação e participava das cerimônias religiosas que se celebravam na capela privada da hacienda. Mas nos momentos de solidão, seus lábios murmuravam orações próprias, súplicas que brotavam de seu coração sem necessidade de textos escritos por homens que jamais haviam conhecido o desespero. Magdalena aprendeu a se mover pela mansão de Blackwood como um fantasma belo, se apresentando quando era requerida, permanecendo silenciosa quando não era convidada a falar e resistindo de maneiras tão sutis que seu captor tardou semanas em se dar conta de que debaixo da aparente submissão se ocultava uma vontade que nenhuma quantidade de luxo poderia comprar. Mas em cada uma das três propriedades, algo começou a se mover nas sombras. Havia outros olhos observando outras mãos trabalhando, outros corações batendo ao ritmo de uma justiça que não dependia das leis escritas por homens que confundiam o poder com o direito divino. Os caminhos da separação haviam sido traçados, mas ninguém havia considerado que alguns caminhos, quando se seguem até seu final,
conduzem de volta ao ponto de partida, transformados pela viagem, mas nunca verdadeiramente perdidos. A lua minguante se ocultava entre nuvens quando Esperança escutou pela primeira vez o sussurro que mudaria o curso de seu destino. Haviam passado 3 semanas desde que Whitmore havia começado seu projeto de transformá-la. Na esposa perfeita, 3 semanas de versículos recitados como ladainhas e refeições compartilhadas em um silêncio que ele interpretava como contemplação religiosa, mas que ela sabia que era resistência pura. O som chegou enquanto caminhava pelos jardins da hacienda durante a hora que Whitmore lhe permitia para a reflexão pessoal. Era apenas um murmúrio entre as folhas dos álamos, mas Esperança havia aprendido em sua infância a distinguir entre o vento que fala e o vento que simplesmente sopra. Este levava palavras em uma língua que não conhecia, mas cujo significado compreendia a nível mais profundo que o do entendimento racional. Os olhos que a observavam desde as margens da floresta pertenciam a Chayton, embora Esperança não o soubesse até dias mais tarde. Era um dos 5 irmãos Lakota, que haviam convertido o resgate de mulheres em situação de escravidão em algo mais que uma missão ocasional. Para eles era uma forma de resistência que honrava seus ancestrais e protegia as futuras gerações da violência que os colonos haviam normalizado como parte da ordem natural. Chayton havia observado a hacienda de Whitmore durante dias, estudando os padrões de movimento, os momentos de vulnerabilidade, as rotas de escape possíveis. Mas mais que isso, havia observado Esperança, notando a maneira em que mantinha sua dignidade, mesmo quando lhe ordenavam caminhar com a cabeça baixa, a forma em que seus lábios se moviam em orações silenciosas, que não correspondiam aos textos que Whitmore a obrigava a memorizar. Os irmãos Lakota se conheciam por nomes que levavam o peso da tradição e da responsabilidade haiana, cuja destreza com o arco era lendária mesmo entre os caçadores mais experientes. Takoda, que podia se mover pelo território como se fosse parte do próprio vento Chayton, cuja sabedoria para planejar estratégias havia salvado mais vidas das que podia contar. A Quecheta, que entendia os padrões do clima e da terra como se houvessem sido escritos em sua alma, e Nahuel, o mais jovem cujo valor compensava sua falta de experiência, com uma determinação que às vezes preocupava seus irmãos mais velhos. Rayana havia estado observando a fazenda Pedra Seca, onde Carmen trabalhava, desde antes do amanhecer até depois do anoitecer. Ele havia se mover entre os estábulos com uma eficiência que falava de alguém que havia decidido converter o trabalho, forçado em uma forma de meditação, cada tarefa realizada com uma perfeição que era em si mesma um ato de rebeldia contra aqueles que esperavam que se quebrasse sob o peso do desespero. Takoda havia assumido a vigilância da mansão de Blackwood, uma tarefa que requeria mais cautela que as outras 2. Ezra Blackwood tinha guardas armados que patrulhavam os jardins e havia instalado sistemas de segurança que refletiam uma paranoia que ia mais além da simples precaução. Takoda havia conseguido confirmar que Magdalena seguia viva e, aparentemente, que Mas havia algo na maneira em que se movia pelos jardins durante seus passeios supervisionados que lhe preocupava. Era como se estivesse enviando mensagens codificadas a observadores que ainda não haviam conseguido se identificar. A descoberta que mudaria tudo chegou quando Chayton conseguiu interceptar Esperança durante um de seus passeios solitários. Ela havia desenvolvido o hábito de caminhar até o limite dos jardins de Whitmore, onde os álamos criavam uma barreira natural entre a propriedade e a floresta selvagem. Era ali onde se sentia mais perto das irmãs que havia perdido, e onde suas orações encontravam o espaço necessário para se elevar sem obstáculos. O encontro foi tão silencioso quanto o voo de uma coruja noturna. Esperança sentiu uma presença antes de ver uma sombra, e quando se virou encontrou um homem jovem cuja aparência lhe recordou as histórias que sua mãe lhe havia contado sobre guerreiros que protegiam os inocentes em tempos de injustiça. Chayton não levava armas visíveis, mas havia em sua postura um alerta que falava de alguém preparado para a ação se fosse necessária. O intercâmbio inicial foi sem palavras,
Chayton lhe mostrou um pequeno objeto talhado em madeira que representava 3 figuras femininas entrelaçadas pelas mãos, um símbolo que Esperança reconheceu imediatamente como uma referência a ela e suas irmãs. A mensagem era clara. Alguém sabia quem eram, alguém estava a par de sua situação e alguém estava trabalhando para reuni-las. Esperança tomou o pequeno entalhado com mãos que tremeram pela primeira vez em semanas, não de medo, mas de uma esperança, que havia estado enterrada sob camadas de resignação forçada. Nesse momento, compreendeu que a separação de suas irmãs não tinha por que ser permanente, que havia forças trabalhando nas sombras que não reconheciam a autoridade dos documentos assinados por seu pai. Chayton lhe explicou em sussurros que seus irmãos estavam vigiando Carmen e Magdalena, que havia um plano em desenvolvimento, mas que necessitava que ela tivesse paciência e que estivesse preparada para agir quando chegasse o momento. Entregou-lhe também um pequeno apito talhado em osso, tão pequeno que podia ocultá-lo facilmente, mas capaz de produzir um som que os irmãos Lakota reconheceriam à distância. Quando Esperança retornou à hacienda nessa noite, Whitmore notou uma mudança em seu comportamento que interpretou como evidência de que seus métodos educativos estavam dando resultado. Havia uma serenidade nova em sua postura, uma aceitação que ele confundiu com submissão, mas que na realidade era a tranquilidade de quem sabe que sua situação atual é temporária. Nas noites seguintes, os 5 irmãos se reuniam em um acampamento, oculto nas montanhas, para planejar o resgate mais complexo que haviam tentado jamais. Não se tratava só de libertar 3 mulheres de seus captores, mas de fazê-lo de maneira que enviariam uma mensagem clara a outros homens que considerassem as mulheres como mercadoria comercializável. A Quecheta havia estado estudando os padrões climáticos e havia identificado uma tempestade que se aproximava desde o oeste, uma tempestade que proporcionaria a cobertura perfeita para suas operações. Nahuel havia estado observando os movimentos dos guardas e havia identificado as vulnerabilidades nos sistemas de segurança de cada propriedade. Mas mais importante que tudo isso, os 5 irmãos haviam começado a compreender que estavam enfrentando algo maior que 3 casos individuais de injustiça. Havia uma rede de homens poderosos que tratavam as mulheres como propriedades, e essa rede tinha ramificações que se estendiam até os níveis mais altos do poder territorial. O vento que havia levado as primeiras palavras de esperança à esperança, agora levava planos que se moviam como correntes subterrâneas em direção a um momento de convergência que mudaria não só as vidas das irmãs Morales, mas o equilíbrio de poder em todo o território de Wyoming. A tempestade chegou com a fúria silenciosa das tempestades de montanha, carregada de raios, que iluminavam o céu como mensagens cifradas escritas em luz. Esperança despertou antes do amanhecer, com o som da chuva batendo contra as janelas de seu quarto na hacienda de Whitmore, e soube com a certeza inexplicável que às vezes acompanha os momentos decisivos que havia chegado a hora da transformação. O vento uivava entre os álamos, com uma intensidade que obrigava todos os habitantes do território a se refugiar em seus lares, criando a cobertura perfeita para movimentos que preferiam permanecer invisíveis. Chayton e seus irmãos haviam esperado esta tempestade como quem espera um encontro com o destino, sabendo que as forças da natureza às vezes conspiram a favor da justiça quando os homens falharam em proporcioná-la. Na fazenda Pedra Seca, Carmen terminava suas tarefas noturnas quando notou que os cavalos estavam inquietos nos estábulos. Os animais têm sentidos que percebem mudanças que escapam à compreensão humana, e nessa noite pareciam estar respondendo a algo mais que a tempestade que se aproximava. Carmen se movia entre as baias com a lanterna em alto, sussurrando palavras tranquilizadoras aos cavalos, enquanto sua mente processava uma sensação crescente de que algo estava a ponto de acontecer. A Iana se havia posicionado nas imediações da fazenda horas antes que começasse a chuva, seu corpo se fundindo com as sombras, de maneira que nem os guardas mais alertas haveriam podido detectar sua presença. Havia estudado os movimentos de Carmen durante semanas, observando como a mulher mais velha havia convertido a rotina em uma forma de resistência silenciosa
realizando cada tarefa com uma precisão que transformava o trabalho forçado em algo parecido a uma cerimônia de dignidade. O momento chegou quando Carmen se dirigia dos estábulos em direção às dependências de serviço, seguindo uma trilha que havia percorrido centenas de vezes desde sua chegada à fazenda. A Iana emergiu das sombras como uma materialização do próprio vento, seus movimentos tão fluidos que Carmen inicialmente pensou que estava vendo uma aparição provocada pelo cansaço e a tensão das últimas semanas. O reconhecimento foi instantâneo e silencioso. A Iana levava o mesmo símbolo talhado em madeira que Chayton havia mostrado à Esperança, as 3 figuras femininas entrelaçadas que representavam uma irmandade que nenhum documento legal podia dissolver. Carmen sentiu como algo que havia estado contido em seu peito durante meses se liberava de repente, não com explosão, mas com a suavidade de um suspiro longamente retido. Na mansão de Blackwood, Takoda enfrentava o desafio mais complexo da noite. Os jardins estavam patrulhados por guardas armados, que conheciam cada árvore, cada arbusto, cada sombra que poderia ocultar um intruso. Mas Takoda havia passado sua juventude aprendendo a se mover por território hostil e havia aperfeiçoado a arte de se converter em parte da paisagem. Magdalena havia notado mudanças sutis na rotina dos guardas durante os últimos dias, pequenas alterações nos padrões que havia memorizado durante seu cativeiro. Era como se alguém estivesse enviando sinais que só ela podia interpretar, criando aberturas na vigilância que pareciam casuais, mas que seu instinto lhe dizia que eram deliberadas. A libertação de Magdalena requereu uma precisão que pôs à prova todas as habilidades que Takoda havia desenvolvido ao longo de sua vida. Teve que evitar 3 guardas diferentes, desativar um sistema de alarmes primitivo, mas efetivo, e chegar até a janela do quarto de Magdalena sem alertar os cães que Blackwood mantinha soltos nos jardins durante as horas noturnas. Quando finalmente apareceu na janela de Magdalena, seu rosto iluminado pelos relâmpagos da tempestade, ela estava esperando-o. Havia se vestido com as roupas mais práticas que pôde encontrar no armário de sedas e rendas que Blackwood havia enchido para ela, e havia preparado uma pequena bolsa com os poucos objetos pessoais que considerava essenciais. A fuga da mansão foi uma dança mortal entre as sombras com Takoda, guiando Magdalena através de jardins que conhecia melhor que os próprios guardas. Em um momento, tiveram que permanecer imóveis durante vários minutos, enquanto um dos cães guardiões farejava. O ar a poucos metros de distância, seus rosnados se misturando com o som do vento e da chuva. Enquanto isso, Chayton chegava aos jardins da hacienda de Whitmore, com o coração batendo ao ritmo dos tambores ancestrais que havia escutado nas cerimônias de seu povo. Esperança o estava esperando no lugar convencionado junto aos álamos, que marcavam o limite entre a propriedade de Whitmore e o território livre. O reencontro inicial foi no acampamento oculto nas montanhas, onde os 5 irmãos haviam preparado refúgio temporário para as 3 mulheres. Era uma construção que combinava técnicas tradicionais lakotas, com adaptações necessárias para o clima de Wyoming, criando um espaço que oferecia proteção sem sacrificar a conexão com a natureza circundante. Carmen foi a primeira a chegar, seguida por Iana, que cavalgava como se fosse parte do mesmo vento que havia facilitado o resgate. Seus olhos se encheram de lágrimas quando viu o fogo que ardia no centro do acampamento. Não por tristeza, mas pela compreensão súbita de que a liberdade era mais que uma palavra, era uma sensação física que se manifestava na capacidade de respirar profundamente, sem sentir o peso de correntes invisíveis. Esperança chegou pouco depois, guiada por Chayton, através de trilhas que pareciam ter sido talhadas por espíritos ancestrais nas rochas da montanha. Suas primeiras palavras foram uma oração de gratidão que brotou de seus lábios em espanhol, mas que foi compreendida por todos os presentes sem necessidade de tradução. Magdalena foi a última a chegar e sua aparição causou preocupação entre os resgatadores. Takoda havia resultado ferido durante a fuga da mansão de Blackwood, não gravemente, mas o suficiente para lembrar a todos que a libertação havia sido só o primeiro passo de um processo que poderia resultar mais perigoso
do que inicialmente haviam antecipado. Quando as três irmãs se abraçaram junto ao fogo do acampamento, enquanto a tempestade continuava rugindo no exterior, foi como se o tempo se dobrasse sobre si mesmo, cancelando os meses de separação e humilhação para revelar que alguns vínculos são mais fortes que qualquer força que os homens possam aplicar para destruí-los. Mas mesmo no meio da alegria do reencontro, todos sabiam que a verdadeira prova ainda estava por vir. Bill Harrison, Charles Whitmore e Ezra Blackwood não aceitariam a perda de suas propriedades sem luta e tinham recursos legais e econômicos que converteriam a busca das irmãs em uma caçada que se estenderia por todo o território. A tempestade que havia facilitado a libertação também havia lavado os rastros de sua fuga, mas ao mesmo tempo havia marcado o início de uma guerra maior entre concepções diferentes do que significa ser humano em um mundo onde o poder econômico muitas vezes se confunde com a autoridade moral. Os dias que seguiram ao resgate transcorreram em uma inquietação constante, como se o próprio ar do acampamento estivesse carregado de expectativa. As irmãs Morales se adaptaram à vida entre os irmãos Lakota com uma facilidade que surpreendeu a todos, incluindo a elas mesmas. Carmen encontrou nas tarefas do acampamento uma forma de trabalho que nutria a alma, em lugar de esgotá-la, enquanto Esperança descobriu que as tradições espirituais de seus anfitriões ressoavam com aspectos de sua própria fé que os textos de Whitmore haviam tentado suprimir. Magdalena, no entanto, parecia levar consigo uma tensão que não havia conseguido dissipar, nem mesmo depois da alegria do reencontro com suas irmãs. Durante as noites, quando as outras dormiam, se sentava junto ao fogo, contemplando as chamas com uma intensidade que preocupava Chayton. Era como se guardasse segredos que pesavam mais do que uma pessoa podia carregar sozinha. A revelação chegou na quinta noite depois do resgate, quando Magdalena finalmente decidiu compartilhar o que havia descoberto durante seu cativeiro na mansão de Blackwood. De uma bolsa de couro que havia mantido oculta inclusive de suas irmãs, extraiu documentos que havia conseguido subtrair do escritório privado de seu captor durante as semanas que havia passado observando e memorizando os padrões de sua rotina diária. Os papéis estavam escritos com uma letra cuidadosa, que contrastava brutalmente com a natureza de seu conteúdo. Eram registros detalhados de transações que envolviam não só as irmãs Morales, mas dezenas de outras mulheres que haviam sido compradas, vendidas e transferidas como se fossem gado. Havia nomes, datas, preços e descrições que reduziam vidas humanas complexas a características comercializáveis. Chayton examinou os documentos com uma mistura de horror e compreensão estratégica. Sua educação em escolas missionárias lhe havia ensinado a ler inglês com fluência, mas mais importante que isso, havia desenvolvido a capacidade de reconhecer padrões que revelavam a estrutura oculta por trás de injustiças aparentemente isoladas. O que tinham entre suas mãos não era evidência de crimes individuais, mas de um sistema organizado que operava com a bênção tácita de autoridades que se beneficiavam de seu funcionamento. Os nomes que apareciam nos documentos incluíam alguns dos homens mais poderosos do território de Wyoming, incluindo juízes, xerife e políticos cuja reputação pública contrastava dramaticamente com suas atividades privadas. Havia referências a aquisições especiais que se realizavam em coordenação com funcionários governamentais e pagamentos que se descreviam como contribuições para a manutenção da ordem social. Ayana, que havia permanecido silenciosa durante o exame inicial dos documentos, finalmente falou com uma voz que levava o peso da experiência pessoal. Sua própria irmã havia desaparecido 3 anos antes, em circunstâncias que as autoridades haviam classificado como fuga voluntária, mas que agora, à luz dos documentos de Blackwood, adquiriam um significado completamente diferente. A compreensão de que estavam enfrentando algo maior que 3 casos individuais de injustiça transformou a dinâmica do grupo. O que havia começado como uma missão de resgate se havia convertido em algo que tinha o potencial de expor uma rede de corrupção que se estendia até os níveis mais altos do poder territorial.
Takoda, cuja ferida estava sanando mais lentamente do que esperado, propôs buscar a ajuda de Thomas Mitchell, um jornalista que havia sido exilado de Cheyenne depois de publicar artigos que denunciavam a corrupção no governo territorial. Mitchell havia estabelecido uma gráfica clandestina em uma cabana isolada, de onde continuava publicando relatórios que as autoridades consideravam subversivos, mas que a população trabalhadora lia com avidez crescente. A viagem até a cabana de Mitchell requereu 2 dias de cavalgada, através de território que podia abrigar tanto bandidos como agentes governamentais em busca das irmãs fugitivas. Chayton e Nahuel acompanharam as 3 mulheres enquanto os outros irmãos permaneceram no acampamento base para manter a vigilância e preparar rotas de fuga adicionais se fossem necessárias. Thomas Mitchell resultou ser um homem cuja aparência física refletia os anos de luta contra forças que superavam amplamente seus recursos individuais. Seu cabelo havia embranquecido prematuramente e seus olhos levavam a fadiga de alguém que havia visto demasiada injustiça para manter ilusões sobre a natureza humana. Mas quando examinou os documentos que Magdalena havia subtraído sua fadiga, se transformou em algo parecido à excitação de um caçador que finalmente encontra a presa que havia estado rastreando durante anos. Os documentos proporcionavam a evidência concreta que Mitchell havia estado buscando para expor o que havia suspeitado durante muito tempo, que a escravidão havia sido formalmente abolida, mas que havia sido substituída por sistemas de controle, que conseguiam resultados similares através de meios legalmente mais sofisticados. Mitchell explicou que a publicação dos documentos requereria preparação cuidadosa, não só para proteger as irmãs de represálias, mas para assegurar que a informação chegasse a audiências que tivessem o poder de agir sobre ela. Havia redes de distribuição que se estendiam até Califórnia e Colorado, e contatos em jornais orientais que haviam demonstrado interesse em histórias que revelassem a realidade por trás da imagem civilizada que o território de Wyoming tentava projetar. Mas mais importante que a publicação era a necessidade de proteger as mulheres cujos nomes apareciam nos documentos e que poderiam estar ainda em situações de perigo. Os registros de Blackwood incluíam endereços, descrições das condições de cativeiro e referências a métodos específicos de controle que sugeriam níveis de crueldade que iam mais além da simples exploração econômica. Carmen, que havia permanecido silenciosa durante a maior parte da conversa com Mitchell, finalmente falou com uma determinação que surpreendeu mesmo suas irmãs. Propôs que, em lugar de simplesmente expor a rede à distância, trabalhassem para criar alternativas concretas que proporcionassem refúgio e recursos às mulheres que conseguissem escapar de situações similares às que elas haviam enfrentado. A ideia ressoou com todos os presentes, porque transformava a indignação em ação construtiva. Mitchell tinha contatos entre mulheres que haviam estabelecido refúgios em outros territórios, e os irmãos Lakota conheciam técnicas tradicionais de construção e agricultura que poderiam fazer que uma comunidade autossuficiente fosse viável mesmo nas condições difíceis de Wyoming. Quando retornaram ao acampamento nessa noite, já não eram simplesmente 3 mulheres que haviam escapado de seus captores. Haviam se convertido em arquitetas de uma visão que poderia transformar a realidade para dezenas de outras mulheres que enfrentavam circunstâncias similares. Mas todos sabiam que a transição da visão à realidade requereria enfrentar perigos que poriam à prova não só seu valor individual, mas sua capacidade para se manter unidos quando as forças que se opunham a eles mobilizassem todos os recursos à sua disposição. A resposta de Ezra Blackwood à perda de suas propriedades chegou com a brutalidade calculada de alguém que havia construído seu poder sobre a premissa de que a resistência à sua vontade era um conceito impossível por definição. Não. Havia esperado uma semana antes de mobilizar recursos que incluíam não só seus próprios homens armados, mas mercenários que conheciam o território de Wyoming como se houvesse sido marcado em suas almas com ferro candente. As notícias da busca chegaram ao acampamento através de Akesheta, que havia mantido vigilância nos povoados próximos
e havia observado como grupos de homens armados se dispersavam pelo território com uma sistematicidade que falava de uma operação militar mais que de uma simples busca de fugitivos. Os cartazes que haviam aparecido em todos os correios ofereciam recompensas que converteriam qualquer pessoa em um caçador de recompensas potencial. Chayton compreendeu que o tempo de segurança relativa havia terminado. Os documentos que Magdalena havia subtraído não só proporcionavam evidência da rede de tráfico, mas também revelavam a localização de esconderijos e rotas que Blackwood havia usado durante anos. O homem sabia que a exposição dessa informação não só destruiria seu império pessoal, mas implicaria dezenas de cúmplices cuja proteção dependia do silêncio permanente de qualquer testemunha. A decisão de transferir o acampamento se tomou durante uma reunião noturna, onde cada palavra se pesava como se levasse o destino de todos os presentes. Havia duas opções principais: refugiar-se em território Lakota tradicional, onde teriam a proteção da tribo, mas também limitariam sua capacidade de ação futura, ou estabelecer uma base mais permanente em território disputado, onde poderiam construir o refúgio que haviam planejado, mas enfrentariam constantemente a ameaça de ataques. Carmen foi quem articulou a opção que nenhum dos demais se havia atrevido a verbalizar completamente. Propôs que, em lugar de fugir em direção à segurança relativa, usassem os documentos de Blackwood para armar uma armadilha que expusesse toda a rede de uma maneira tão pública que faria impossível qualquer esforço de encobrimento posterior. A estratégia requeria uma compreensão sofisticada da psicologia de homens que haviam operado durante anos, com a certeza de que seu poder os fazia intocáveis. Carmen havia observado Bill Harrison durante semanas, estudando não só suas rotinas físicas, mas os padrões de pensamento que revelava em suas conversas com visitantes e empregados. Blackwood, Whitmore e Harrison compartilhavam uma arrogância que os cegava a possibilidades que consideravam beneath their consideration. Thomas Mitchell se converteu em um aliado crucial para a implementação do plano. Sua experiência em operações de informação lhe havia ensinado como plantar histórias que se estenderiam através de redes de comunicação com a velocidade e penetração de incêndios em pradarias secas. Mas mais importante que isso, havia desenvolvido contatos entre autoridades federais que haviam estado investigando irregularidades na administração territorial de Wyoming. O momento escolhido para a exposição foi calculado para coincidir com a visita de um inspetor federal que havia chegado a Cheyenne para investigar alegações de corrupção na adjudicação de contratos governamentais. Mitchell havia conseguido programar uma reunião com o inspetor ostensivamente para discutir irregularidades em contratos de construção, mas com a intenção real de apresentar evidência de crimes que fariam que as irregularidades financeiras parecessem infrações menores. A armadilha se ativou quando Magdalena, atuando como isca, se apresentou no escritório do xerife de Cheyenne, afirmando que tinha informação sobre a localização das irmãs Morales fugitivas. A história que contou foi cuidadosamente construída para incluir detalhes que só alguém com acesso íntimo aos documentos de Blackwood poderia conhecer, criando a impressão de que tinha conhecimento direto das operações da rede. O xerife, cujo nome aparecia em múltiplas transações registradas nos documentos de Blackwood, reagiu com um interesse que confirmou sua cumplicidade. Em lugar de proceder através de canais legais apropriados, enviou imediatamente aviso a Blackwood e seus associados, ativando uma resposta que exporia a extensão completa da rede de corrupção. Enquanto isso, Carmen e Esperança se haviam posicionado em localizações estratégicas onde poderiam observar e documentar os movimentos dos conspiradores. Chayton e seus irmãos mantinham vigilância perimetral, preparados para intervir se a situação se desenvolvesse de maneiras que pusessem em perigo imediato qualquer uma das mulheres. A reunião de emergência que Blackwood convocou em sua mansão nessa noite incluiu não só Harrison e Whitmore, mas 6 homens adicionais cuja presença confirmou que a rede de tráfico era ainda mais extensa do que os documentos subtraídos haviam revelado.
As conversas parcialmente audíveis dos esconderijos que os irmãos Lakota haviam estabelecido nos jardins incluíram referências específicas a métodos para eliminar testemunhas problemáticas e planos para expandir operações a territórios vizinhos. A evidência que se coletou nessa noite proporcionou não só confirmação de crimes passados, mas documentação de crimes que estavam sendo planejados. Quando Thomas Mitchell apresentou esta informação ao inspetor federal na manhã seguinte, junto com os documentos originais que Magdalena havia subtraído, o resultado foi uma mobilização de recursos federais que transformou uma investigação de rotina em uma operação que implicaria autoridades territoriais até os níveis mais altos. Mas o sucesso da armadilha também significou que Blackwood e seus associados já não tinham nada a perder ao usar métodos violentos para silenciar as testemunhas. A escalada em direção ao confronto direto se havia tornado inevitável e todos os participantes compreendiam que os dias seguintes determinariam não só seus destinos individuais, mas o destino de dezenas de outras mulheres cujas vidas dependiam do resultado de uma luta que havia transcendido as circunstâncias pessoais para se converter em uma batalha sobre a natureza fundamental da justiça no território americano. O amanhecer do dia do julgamento chegou tingido com a luz dourada de um outono que prometia terminar de maneira muito diferente de como havia começado. O tribunal de Rockfield havia sido selecionado para o processo não por seu tamanho ou prestígio, mas porque o juiz federal que presidiria as audiências havia chegado desde Colorado com uma reputação de incorruptibilidade que havia sido provada em casos que haviam destruído carreiras políticas e impérios comerciais. Carmen despertou na pensão modesta, onde as irmãs haviam passado a noite, sentindo o peso de um momento que havia estado se gestando desde o dia em que seu pai as havia vendido como mercadoria. Não era só sua própria justiça o que se decidiria nas horas seguintes, mas a possibilidade de que outras mulheres não tivessem que enfrentar os horrores que elas haviam experimentado. O tribunal se encheu com uma diversidade de assistentes que refletia a complexidade do caso. Havia mulheres que haviam viajado desde territórios vizinhos depois de escutar rumores sobre um julgamento que poderia estabelecer precedentes legais para situações similares. Havia homens cuja presença sugeria tanto apoio como oposição ao que estava a ponto de se revelar. E havia repórteres de jornais orientais que haviam chegado depois que Thomas Mitchell conseguiu despertar interesse nacional em uma história que inicialmente havia parecido de importância puramente local. Ezra Blackwood entrou no tribunal com a compostura de alguém que havia passado décadas cultivando uma imagem de respeitabilidade que esperava que fosse suficiente para sobreviver às acusações que enfrentava. Seus advogados o rodeavam como uma barreira humana, e havia em sua postura uma arrogância que sugeria que ainda acreditava que o poder econômico seria suficiente para controlar o resultado do processo. Charles Whitmore e Bill Harrison foram trazidos desde a prisão, onde haviam passado a semana desde sua prisão, suas aparências físicas, refletindo diferentes respostas ao colapso dos sistemas de poder que haviam considerado permanentes. Whitmore mantinha uma expressão de indignação religiosa como se fosse um mártir, sendo perseguido por sua devoção a princípios superiores. Harrison parecia ter encolhido fisicamente, como se a realidade de sua situação houvesse drenado algo essencial de sua presença. O fiscal federal que apresentaria o caso havia chegado desde Washington com um mandato que se estendia mais além dos crimes específicos cometidos contra as irmãs Morales. O Departamento de Justiça havia identificado o caso como uma oportunidade para estabelecer precedentes legais que poderiam ser aplicados a situações similares em outros territórios, onde a transição em direção à condição de Estado estava sendo complicada por sistemas de poder arraigados, que operavam fora da supervisão federal efetiva. Carmen foi a primeira a testemunhar, e seu relato dos meses que havia passado na fazenda Pedra Seca transformou o ambiente do tribunal. Não falou com a voz de uma vítima buscando compaixão, mas com a autoridade de alguém que havia observado um sistema de injustiça desde dentro
e havia desenvolvido uma compreensão completa de seus mecanismos. Descreveu não só os abusos específicos que havia sofrido, mas os padrões de comportamento que revelavam como Harrison e outros haviam normalizado o tratamento de seres humanos como propriedades. Esperança testemunhou sobre suas experiências na hacienda de Whitmore, mas seu testemunho adquiriu uma dimensão adicional quando descreveu como a religião havia sido utilizada como uma ferramenta de controle psicológico. Suas palavras ressoaram particularmente com membros do júri, que haviam experimentado suas próprias lutas com autoridades religiosas que confundiam poder temporal com autoridade espiritual. Magdalena reservou seu testemunho para a apresentação dos documentos que havia subtraído da mansão de Blackwood. Sua descrição de como havia conseguido acessar o escritório privado de seu captor e do que havia descoberto ali proporcionou o contexto necessário para compreender a dimensão completa da rede de tráfico que havia sido exposta. Mas foram os testemunhos de outras mulheres que haviam conseguido escapar ou haviam sido resgatadas de situações similares os que proporcionaram a evidência mais devastadora contra os acusados. Uma após outra, mulheres subiram ao estrado para descrever experiências que revelavam que os crimes contra as irmãs Morales não haviam sido incidentes isolados, mas parte de um padrão sistemático que se havia estendido durante anos. Thomas Mitchell testemunhou sobre sua investigação da rede de corrupção, apresentando evidência de como autoridades locais haviam facilitado as operações de tráfico em troca de compensações financeiras e favores políticos. Seu testemunho incluiu a leitura de correspondência que havia sido interceptada entre funcionários governamentais e os acusados revelando um nível de coordenação que implicava responsabilidades que se estendiam até os escritórios mais altos do governo territorial. Os irmãos Lakota foram chamados como testemunhas do resgate, e seus testemunhos proporcionaram uma perspectiva que muitos membros do júri não haviam considerado anteriormente. Chayton falou sobre a tradição de seu povo de proteger os vulneráveis, e como essa tradição havia levado à intervenção que havia salvado as irmãs Morales. Sua dignidade e eloquência desafiaram estereótipos que muitos dos presentes haviam sustentado sobre os povos nativos. A defesa tentou argumentar que as transações documentadas nos papéis de Blackwood eram contratos laborais legítimos que haviam sido mal interpretados por pessoas que não compreendiam as complexidades da lei territorial. Mas a evidência era demasiado específica, demasiado detalhada e demasiado corroborada por múltiplas testemunhas independentes para que essa estratégia fosse efetiva. Quando Carmen foi chamada para fazer uma declaração final, antes que o júri se retirasse, para deliberar, se levantou com a compostura de alguém que havia encontrado sua voz depois de meses de silêncio forçado. Suas palavras não se dirigiram só ao júri, mas a todos os presentes no tribunal e, por extensão, a uma sociedade que havia permitido que sistemas de exploração operassem sob o manto da legalidade. Falou sobre a dignidade humana como algo que não pode ser comprado, vendido ou transferido através de documentos legais. Descreveu a resistência não como um ato de rebelião contra a autoridade legítima, mas como uma afirmação de valores que transcendem as leis escritas por homens que confundem poder com direito. Sua voz se elevou quando falou sobre o futuro que visualizava para o território de Wyoming, um futuro onde nenhuma mulher teria que enfrentar as opções que haviam sido impostas a ela e suas irmãs. Não era vingança o que buscava, mas a transformação de um sistema que havia permitido que a crueldade fosse legal e que a justiça fosse tratada como um luxo disponível só para aqueles que podiam pagá-la. Quando terminou de falar, o silêncio no tribunal foi tão completo que se podia escutar o vento outonal sussurrando entre os álamos do exterior. Era um silêncio que levava o peso da compreensão à promessa da mudança e a expectativa de que as decisões tomadas nas horas seguintes ressoariam através dos anos vindouros como um momento de transformação na evolução moral de uma sociedade que havia estado lutando para definir seus valores fundamentais. A primavera de 1879 chegou a Wyoming com uma suavidade que contrastava dramaticamente com a brutalidade do inverno que havia seguido ao julgamento.
As últimas neves se desvaneciam nos vales, enquanto Carmen caminhava pelos terrenos que uma vez haviam pertencido a Ezra Blackwood e que agora se estendiam ante ela como uma página em branco, esperando ser escrita com uma história completamente diferente. A condenação de Blackwood havia resultado na confiscação de suas propriedades, e uma série de manobras legais dirigidas pelo inspetor federal havia resultado na transferência das terras a um fideicomisso administrado pelas irmãs Morales. Era uma ironia que não escapava a nenhuma delas. O lugar que havia sido desenhado para ser uma prisão dourada se havia convertido no local onde construiriam um refúgio que ofereceria liberdade real a mulheres que enfrentassem circunstâncias similares às que elas haviam superado. Os meses desde o julgamento haviam sido um turbilhão de atividade que havia transformado não só as vidas das irmãs, mas também as dos irmãos Lakota, que haviam decidido permanecer como sócios na empresa de construção de algo que nunca havia existido antes no território. Chayton havia emergido como um planejador cuja visão combinava tradições ancestrais com inovações que respondiam às necessidades específicas de mulheres que chegavam ao refúgio carregando traumas que requeriam tipos particulares de cura. O nome do refúgio havia sido escolhido depois de semanas de deliberação. Aqui se canta com voz própria capturava algo essencial sobre o que estavam criando um lugar onde mulheres que haviam sido silenciadas poderiam redescobrir suas vozes autênticas sem temer represálias ou julgamentos. Carmen havia proposto o nome depois de uma noite em que havia escutado Esperança cantando canções de ninar em espanhol, enquanto cuidava de uma das primeiras mulheres que havia chegado buscando refúgio. A construção do refúgio havia requerido uma reimaginação completa do que havia sido a mansão de Blackwood. Os quartos que haviam sido desenhados para impressionar e intimidar foram redesenhados para oferecer privacidade e segurança sem opressão. Os jardins formais que haviam servido como símbolos de controle sobre a natureza foram transformados em hortas e espaços de cultivo que proporcionariam autossuficiência alimentar à comunidade crescente. Carmen havia assumido a responsabilidade de desenvolver programas educacionais que fossem mais além da alfabetização básica. Sua visão incluía ensino de habilidades práticas que permitiriam às mulheres conseguir independência econômica, mas também educação sobre direitos legais e recursos disponíveis para aquelas que quisessem reconstruir vidas fora do refúgio. Havia começado uma correspondência com educadoras em outros territórios, criando uma rede de intercâmbio de informação que beneficiava refúgios similares que estavam sendo estabelecidos seguindo o modelo de Wyoming. Esperança havia encontrado sua vocação no desenvolvimento de tratamentos que combinavam medicina tradicional com técnicas de cura emocional que havia aprendido observando como os irmãos Lakota abordavam traumas que se manifestavam tanto no corpo como no espírito. Seu dispensário se havia convertido em um lugar onde mulheres podiam receber tratamento para feridas físicas, mas também espaço e tempo para processar experiências que as palavras convencionais não podiam expressar adequadamente. Magdalena havia transformado um dos salões da antiga mansão em um estúdio de arte, onde mulheres podiam explorar formas de expressão que lhes permitissem exteriorizar experiências internas sem necessidade de verbalização. Suas próprias obras haviam evoluído, desde os retratos individuais, em direção a murais complexos que documentavam não só o sofrimento que as mulheres haviam experimentado, mas também a fortaleza que haviam descoberto no processo de sobrevivência e recuperação. As relações que se haviam desenvolvido entre as irmãs e os irmãos Lakota haviam florescido de maneiras que nenhum deles havia antecipado durante os dias tensos do resgate e do julgamento. Carmen e Ayanna haviam descoberto uma compatibilidade intelectual que se baseava em visões compartilhadas sobre educação e justiça social. Sua colaboração no desenvolvimento de programas do refúgio havia evoluído em direção a uma sociedade pessoal que enriquecia as vidas de ambas sem requerer definições convencionais de relacionamento. Esperança e Chayton haviam formalizado sua união em uma cerimônia que combinava tradições católicas com rituais Lakota, criando algo novo que honrava ambas as heranças
sem traí-las. Os 2 filhos que haviam nascido dessa união eram criados com uma compreensão de que pertenciam tanto ao mundo de seus ancestrais espanhóis como ao mundo dos povos nativos das planícies, e que essa herança dual era uma fonte de fortaleza mais que de conflito. Magdalena e Takoda haviam desenvolvido um relacionamento que se baseava em respeito mútuo pelas feridas que cada um levava e em admiração pela maneira em que cada um havia transformado essas feridas em fontes de compaixão por outros. Sua filha havia nascido no refúgio rodeada de mulheres que a consideravam um símbolo de esperança, para um futuro onde as crianças cresceriam sem conhecer os tipos de violência que haviam marcado as vidas de suas mães. A comunidade que havia crescido ao redor do refúgio incluía não só mulheres que haviam chegado buscando segurança, mas também famílias que haviam decidido se estabelecer na área porque valorizavam os princípios que Aqui se canta com voz própria representava. Havia comerciantes que ofereciam preços justos pelos produtos que o refúgio criava, médicos que proporcionavam serviços sem custo e professores que contribuíam tempo e experiência ao programa educacional. Thomas Mitchell havia relocado sua gráfica a um edifício nos terrenos do refúgio, de onde continuava publicando relatórios sobre injustiças no território, mas também onde havia começado a imprimir materiais educacionais e narrativas escritas por mulheres do refúgio que queriam compartilhar suas histórias como forma de ajudar outras que enfrentavam situações similares. Mas talvez a mudança mais significativa havia sido na percepção pública do que era possível quando mulheres que haviam sido marginalizadas pela sociedade encontravam recursos e apoio para realizar seu potencial completo. As inovações desenvolvidas no refúgio haviam começado a influir em políticas em outros territórios, e havia visitantes regulares que chegavam para estudar métodos que podiam ser adaptados a diferentes contextos. No entanto, a transformação não havia sido sem desafios. Havia resistência de setores que viam o sucesso do refúgio como uma ameaça a estruturas sociais tradicionais, e havia tentativas periódicas de criar dificuldades legais ou econômicas que obrigariam ao fechamento da operação. Carmen havia aprendido que o trabalho de construir alternativas a sistemas injustos requeria vigilância constante e preparação para defender conquistas que outros consideravam provisórias. Enquanto contemplava os jardins onde mulheres trabalhavam junto a seus filhos, onde se escutavam risadas misturadas com conversas em vários idiomas, Carmen sentia algo que havia tardado meses em reconhecer como satisfação profunda. Não era a satisfação da vingança cumprida, mas a satisfação de ter participado na criação de algo que faria que o mundo fosse tangivelmente melhor para mulheres que ainda não haviam nascido. 7 anos haviam transcorrido desde que as irmãs Morales haviam sido vendidas como mercadoria em uma cabana miserável de Wyoming, e o outono de 1885 encontrava Carmen de pé diante do mural que Magdalena havia completado na parede principal do refúgio. Era uma obra que havia tardado 3 anos em terminar-se, não por falta de tempo ou habilidade, mas porque cada rosto pintado representava uma mulher real cuja história havia sido cuidadosamente documentada e honrada. Os rostos olhavam em direção ao futuro com expressões que capturavam não só a dor que haviam experimentado, mas a dignidade que haviam mantido e a esperança que haviam encontrado. Havia mulheres de todas as idades, desde meninas que haviam chegado ao refúgio, depois de escapar de situações que haveriam destruído espíritos menos resilientes, até mulheres mais velhas que haviam decidido que nunca era demasiado tarde para reclamar vidas que haviam sido roubadas por homens que confundiam crueldade com força. Carmen havia desenvolvido o hábito de começar cada dia contemplando o mural não como um exercício de nostalgia, mas como uma forma de recordar que o trabalho que realizavam no refúgio era parte de uma corrente histórica maior que se estendia para trás através de gerações de mulheres que haviam resistido à opressão, e para frente em direção a futuras gerações que herdariam um mundo ligeiramente mais justo devido aos sacrifícios realizados no presente. O refúgio havia evoluído até se converter em algo mais complexo do que qualquer uma das irmãs havia imaginado,
durante os dias de planejamento inicial. O que havia começado como um lugar de segurança temporária se havia desenvolvido em direção a uma comunidade autossuficiente que incluía não só residências para mulheres em transição, mas também uma escola que atendia crianças da região, um centro médico que proporcionava serviços a comunidades em um raio de 50 milhas e oficinas, onde se produziam bens que eram vendidos em mercados que se estendiam até Califórnia e Colorado. A escola havia sido o projeto mais ambicioso de Carmen e também o que havia produzido os resultados mais satisfatórios. As crianças que assistiam incluíam não só os filhos de mulheres que residiam no refúgio, mas também crianças de famílias locais que valorizavam uma educação que combinava rigor acadêmico com o desenvolvimento do caráter. Carmen havia desenvolvido um currículo que incluía literatura, matemática, ciências e história, mas também ensino específico sobre direitos humanos, resolução pacífica de conflitos e o valor da diversidade cultural. Esperanza havia expandido suas atividades médicas para incluir treinamento de outras mulheres em técnicas de cura que podiam ser levadas a comunidades que careciam de acesso a médicos tradicionais. Seu trabalho havia atraído a atenção de pesquisadores médicos em universidades orientais que estavam interessados em documentar a efetividade de combinações de medicina ocidental com práticas tradicionais de povos nativos. Havia começado uma correspondência com médicos no México que compartilhavam interesse em tratamentos que abordavam aspectos emocionais e espirituais da enfermidade, além de sintomas físicos. Magdalena havia completado não só o mural principal, mas também uma série de obras individuais que haviam começado a atrair a atenção de colecionadores e galerias em cidades orientais. Mas mais importante para ela, que o reconhecimento artístico era o programa que havia desenvolvido para ensinar técnicas de arte a mulheres que encontravam na expressão visual uma forma de processar experiências que as palavras não podiam comunicar adequadamente. Os irmãos Lakota haviam estabelecido suas próprias famílias dentro da comunidade, mas também haviam mantido conexões com suas tradições ancestrais de maneiras que enriqueciam a vida cultural do refúgio. Cerimônias estacionais combinavam elementos de múltiplas tradições, criando celebrações que honravam a diversidade de experiências que as residentes levavam consigo. As crianças cresciam escutando histórias em espanhol e inglês e Lakota, desenvolvendo uma compreensão do mundo que transcendia as limitações de perspectivas culturais únicas. Chayton havia emergido como um líder natural na administração do refúgio, suas habilidades organizacionais, complementando as visões educacionais de Carmen e as iniciativas médicas de Esperanza. Seu trabalho havia evoluído para incluir coordenação com autoridades territoriais e federais em casos que envolviam resgate de mulheres de situações de tráfico que continuavam operando em outros lugares. Thomas Mitchell havia documentado o desenvolvimento do refúgio em uma série de artigos que haviam sido republicados em jornais através do país, ajudando a estabelecer Aqui se canta com voz própria, como um modelo que havia inspirado projetos similares em outros territórios. Mas mais importante que a publicidade havia sido seu trabalho na documentação das histórias individuais de mulheres que haviam passado através do refúgio, criando um arquivo que preservaria experiências que, de outra maneira, haveriam sido perdidas. O sucesso do refúgio não havia passado despercebido por autoridades que inicialmente haviam sido hostis à sua existência. O governador territorial havia visitado o refúgio no ano anterior e havia saído impressionado não só pela efetividade dos programas, mas também pela evidência clara de que a comunidade contribuía positivamente à estabilidade econômica e social da região. Seu relatório ao governo federal havia resultado na designação do refúgio como um projeto modelo que receberia apoio federal para expansão e replicação. Mas talvez a conquista mais significativa havia sido menos tangível a transformação de atitudes na região circundante em direção a mulheres que haviam sido vitimizadas por sistemas de exploração. O que uma vez havia sido visto como vergonha pessoal havia começado a ser reconhecido como evidência de injustiças sistêmicas
que requeriam respostas comunitárias. Mulheres em situações abusivas haviam começado a buscar ajuda em lugar de se resignar a sofrimento que haviam considerado inevitável. Don Esteban Morales havia morrido no inverno anterior, trabalhando como diarista em uma fazenda perto de Cheyenne. Carmen havia recebido a notícia de sua morte sem a amargura que uma vez havia sentido, em direção ao homem que as havia vendido, mas também sem a dor da perda que haveria acompanhado a morte de um pai que houvesse sido capaz de amor incondicional. Sua morte havia marcado o fechamento de um capítulo, mas não havia alterado o curso do futuro que ela e suas irmãs haviam construído. Enquanto preparava as cerimônias que marcariam o 7º aniversário do refúgio, Carmen refletia sobre a maneira em que vidas individuais se entrelaçavam para criar correntes de mudança que transcendiam as intenções de qualquer pessoa singular. As irmãs Morales haviam começado como vítimas de um sistema cruel, mas haviam descoberto formas de transformar vitimização em agência, dor em compaixão e desespero em esperança que se estendia muito mais além de suas experiências pessoais. As crianças que corriam pelos jardins do refúgio, incluindo os filhos de Esperança e a filha de Magdalena, cresciam com uma compreensão do mundo que incluía a possibilidade de justiça, a expectativa de dignidade e a certeza de que suas vozes importavam. Era um legado que se perpetuaria através de gerações, criando ondas de mudança que se estenderiam muito mais além das fronteiras de Wyoming, muito mais além dos anos que Carmen poderia viver para vê-las. O inverno de 1885 trouxe consigo visitantes inesperados que poriam à prova tudo o que o refúgio havia construído durante seus 7 anos de existência. Carmen estava revisando os livros de contas em seu escritório quando Nahuel irrompeu com notícias que gelariam o sangue de qualquer um que houvesse vivido os eventos que haviam levado à criação de Aqui se canta com voz própria. Charles Whitmore havia sido liberado da prisão federal depois de servir 5 anos de sua sentença e havia retornado a Wyoming com recursos financeiros que ninguém podia explicar completamente. Mais preocupante ainda, havia começado a estabelecer contatos com homens que compartilhavam suas perspectivas sobre a ordem natural que devia reger as relações entre homens e mulheres. A informação havia chegado através de Thomas Mitchell, que mantinha uma rede de contatos entre jornalistas, agentes federais e ativistas que monitoravam as atividades de indivíduos cuja libertação da prisão poderia representar ameaças às comunidades que haviam sido vitimizadas por seus crimes prévios. As primeiras indicações sugeriam que Whitmore não havia renunciado às suas obsessões, mas que havia refinado seus métodos para operar dentro de limites legais enquanto buscava oportunidades para restabelecer seu controle sobre mulheres vulneráveis. Carmen convocou uma reunião de emergência que incluiu não só suas irmãs e os irmãos Lakota, mas também representantes das famílias que se haviam estabelecido na comunidade ao redor do refúgio. A discussão que seguiu revelou divisões de opinião sobre como responder a uma ameaça que era real, mas ainda não havia tomado forma concreta. Esperança favoreceu uma resposta que enfatizasse a proteção passiva, fortalecer as medidas de segurança do refúgio, estabelecer protocolos de emergência para evacuar residentes, se fosse necessário, e coordenar com autoridades federais que mantinham jurisdição sobre casos que envolviam violações de direitos civis. Sua perspectiva refletia anos de experiência em proporcionar cuidado a mulheres que haviam sido traumatizadas por violência e uma compreensão profunda de que a segurança era um pré-requisito para qualquer forma de cura. Magdalena articulou uma posição mais agressiva que envolveria a investigação proativa das atividades de Whitmore, documentação de qualquer comportamento ilegal e exposição pública de seus planos antes que pudesse implementá-los completamente. Sua arte havia evoluído para incluir comentário social e havia desenvolvido habilidades para usar imagens como ferramentas de advocacia que poderiam mobilizar a opinião pública contra injustiças que operavam nas sombras. Os irmãos Lakota estavam divididos entre estratégias que refletiam tradições diferentes de resposta a ameaças. Chayton favorecia planejamento cuidadoso que identificaria vulnerabilidades nas operações de Whitmore,
enquanto minimizava riscos para a comunidade do refúgio. Takoda propôs vigilância discreta que proporcionaria aviso precoce de qualquer ação direta contra o refúgio, mas que evitaria provocar confrontações que poderiam escalar em direção à violência. Ayano ofereceu uma perspectiva que combinava elementos das posições anteriores: desenvolver capacidades tanto defensivas como ofensivas, criar alianças com outras comunidades que poderiam enfrentar ameaças similares e estabelecer comunicações com autoridades federais que tinham tanto jurisdição legal como recursos, para intervir efetivamente se a situação se deteriorasse. A decisão final refletiu a sabedoria coletiva que havia emergido de anos de enfrentar desafios que requeriam tanto princípios morais como pragmatismo estratégico. O refúgio implementaria medidas de segurança melhoradas que incluiriam vigilância perimetral discreta, protocolos de comunicação de emergência e planos de evacuação que poderiam ser ativados com pouco aviso prévio. Simultaneamente, Thomas Mitchell coordenaria com jornalistas em outros territórios para monitorar as atividades públicas de Whitmore, documentando associações e declarações que poderiam revelar intenções que violassem os termos de sua liberdade condicional. Magdalena trabalharia em uma série de obras que expusessem as realidades por trás da retórica, que homens como Whitmore usavam para justificar sistemas de controle sobre mulheres. Mas a estratégia mais importante envolveria a expansão da rede de refúgios que havia começado a se desenvolver em outros territórios, seguindo o modelo estabelecido em Wyoming. Se Whitmore representava uma ameaça não só para Aqui se canta com voz própria, mas para o conceito mesmo de refúgios para mulheres vitimizadas, então a resposta mais efetiva seria demonstrar que o modelo era suficientemente robusto para sobreviver e prosperar, mesmo sob pressão. Os meses que seguiram foram um período de tensão controlada, onde a vida diária do refúgio continuou com normalidade superficial, enquanto operações de segurança operavam em níveis que a maioria das residentes não percebia diretamente. Carmen desenvolveu habilidades de administração de crises, que esperava nunca ter que usar completamente, enquanto mantinha programas educacionais que proporcionavam a mulheres jovens as ferramentas intelectuais e emocionais que necessitariam para navegar um mundo onde ameaças como Whitmore continuavam existindo. A prova veio em forma de uma série de incidentes que começaram pequenos, mas que escalaram de maneiras que revelaram a natureza sistemática da campanha que Whitmore havia organizado. Havia cartas anônimas enviadas a residentes do refúgio que continham ameaças veladas e referências à informação pessoal que só poderia ter sido obtida através de investigação extensiva. Havia problemas com suprimentos que desapareciam a caminho do refúgio, problemas que pareciam casuais, mas que seguiam padrões que sugeriam sabotagem deliberada. Mais inquietante foram os relatórios de homens desconhecidos que haviam sido vistos observando as atividades do refúgio desde distâncias que sugeriam reconhecimento, mais que curiosidade casual. Nahuel e Akesheta haviam conseguido interceptar vários destes observadores, descobrindo que haviam sido contratados por intermediários cujas conexões com Whitmore eram difíceis de provar legalmente, mas óbvias para qualquer um que entendesse como operavam redes de assédio. A situação chegou a um ponto de crise quando uma das mulheres mais jovens do refúgio, uma moça de 16 anos que havia chegado depois de escapar de uma situação de matrimônio forçado, desapareceu durante uma de suas caminhadas regulares pelos jardins do perímetro. Sua ausência não foi notada imediatamente, porque seus hábitos incluíam períodos longos de solidão que haviam sido respeitados como parte de seu processo de cura. Quando se organizou a busca, os rastros sugeriram que havia sido levada contra sua vontade, mas de uma maneira que evitou sinais óbvios de luta, que poderiam ter alertado outras residentes do refúgio. A operação havia sido executada com uma sofisticação que falava de planejamento cuidadoso e conhecimento íntimo das rotinas do refúgio. Carmen se enfrentou com a realização de que o refúgio que havia sido construído como um santuário se havia convertido em um alvo, e que a segurança de dezenas de mulheres
dependia de decisões que teria que tomar nas horas seguintes. O equilíbrio cuidadoso entre abertura e proteção que havia caracterizado a operação do refúgio teria que ser recalibrado para enfrentar ameaças que haviam evoluído para explorar as fortalezas do refúgio como vulnerabilidades. A busca da moça desaparecida revelou uma rede de cumplicidade que se estendia muito mais além do que Carmen havia imaginado em suas estimativas mais pessimistas. Takoda e Chayton haviam seguido rastros que os levaram a uma série de cabanas abandonadas nas montanhas, estruturas que pareciam ter sido preparadas especificamente para ocultar atividades que não poderiam resistir escrutínio público. Na primeira cabana, encontraram evidência de que havia sido ocupada recentemente. Cinzas tépidas na lareira, provisões que não haviam estado ali tempo suficiente para acumular poeira e, mais inquietante, correntes que haviam sido instaladas de maneiras que sugeriam preparação para confinamento humano. Mas não encontraram a moça nem pistas diretas sobre a direção que seus captores haviam tomado. Thomas Mitchell havia mobilizado seus contatos entre agentes federais e a investigação oficial havia começado com uma urgência que refletia compreensão de que o caso tinha implicações que transcendiam o destino de uma pessoa individual. O sequestro de uma residente do refúgio representava um ataque direto contra o conceito de que mulheres vitimizadas por sistemas de exploração poderiam encontrar segurança genuína em instituições desenhadas para protegê-las. Esperança havia assumido a responsabilidade de manter a calma entre as outras residentes do refúgio, uma tarefa que requeria equilibrar honestidade sobre a seriedade da situação com tranquilidade suficiente para prevenir pânico que poderia resultar em decisões impulsivas. Havia mulheres que queriam abandonar o refúgio imediatamente convencidas de que a segurança era uma ilusão que havia sido destroçada pelos eventos recentes. Havia outras que insistiam em participar diretamente na busca sem considerar completamente os riscos que isso poderia criar tanto para elas como para a moça sequestrada. Magdalena havia começado a trabalhar em mapas detalhados do território circundante, combinando seu conhecimento artístico de perspectiva e proporção com informação proporcionada pelos irmãos Lakota sobre rotas que poderiam ser usadas para transportar uma pessoa contra sua vontade, sem atrair a atenção de viajantes ocasionais. Seus mapas incluíam não só características geográficas, mas também padrões de atividade humana, que poderiam revelar anomalias indicativas de operações clandestinas. A IANA havia estabelecido vigilância permanente do perímetro do refúgio, coordenando com famílias da comunidade circundante que haviam oferecido assistência na forma de observadores adicionais que poderiam detectar movimentos suspeitos em uma área mais ampla que a que os irmãos Lakota poderiam cobrir sozinhos. A rede de vigilância incluía sistemas de comunicação que permitiriam coordenação rápida se detectassem novas ameaças. O ponto de inflexão chegou quando Nahuel interceptou uma conversa entre dois homens em uma taverna em Cheyenne. Uma conversa que parecia casual, mas que incluía referências específicas que só poderiam ter vindo de alguém com conhecimento direto das operações de sequestro. Os homens falavam sobre um negócio que requereria transporte em direção ao Colorado e mencionavam timing que correspondia exatamente com o desaparecimento da moça do refúgio. Nahuel seguiu os homens quando saíram da taverna, mantendo distância suficiente para evitar detecção, mas permanecendo suficientemente perto para observar para onde se dirigiam. Eles o conduziram a uma casa nas imediações de Cheyenne, que parecia ordinária desde o exterior, mas que tinha modificações arquitetônicas que sugeriam uso para propósitos que requeriam privacidade absoluta. A casa estava rodeada por uma cerca alta que impedia a observação casual do interior, e havia guardas que patrulhavam o perímetro com a regularidade de operações militares. Nahuel notou que havia pelo menos 3 homens armados visíveis a qualquer momento, o que sugeria que o total de pessoal de segurança era suficiente para repelir qualquer tentativa de resgate que não fosse executada com planejamento militar. Quando Nahuel reportou suas descobertas ao grupo de liderança do refúgio, a discussão que seguiu
revelou a magnitude do dilema que enfrentavam. Um assalto direto à casa onde a moça parecia estar sendo retida requereria recursos e habilidades que excediam as capacidades do grupo e, mais importante, poderia resultar em feridas ou morte para a moça que estavam tentando resgatar. Coordenação com autoridades federais oferecia a possibilidade de um resgate mais seguro, mas também requereria tempo para a organização legal e logística que a moça poderia não ter. Os comentários que Naruel havia escutado sobre transporte em direção ao Colorado sugeriam que seu tempo na localização atual poderia ser limitado. Carmen propôs uma estratégia que combinava elementos de ação direta com coordenação oficial. Um grupo pequeno tentaria reconhecimento detalhado da casa e suas defesas, proporcionando informação que poderia ser usada tanto para planejar um resgate independente como para briefing de agentes federais, se fosse decidido proceder através de canais oficiais. A missão de reconhecimento foi designada a Takoda e Shayton, que tinham as habilidades necessárias para se aproximar da casa sem detecção e a experiência para avaliar capacidades defensivas com precisão suficiente para planejamento tático. Seu reconhecimento revelou que a casa tinha um porão onde vozes femininas podiam ser escutadas através de ventilações, confirmando que a moça não era a única mulher sendo retida no lugar. Mais inquietante foi a descoberta de que havia veículos sendo preparados para a viagem, com provisões que sugeriam transporte a longo prazo para múltiplas pessoas. O cronograma para a ação havia sido acelerado por circunstâncias que estavam fora do controle do grupo de resgate. Carmen se enfrentou com a decisão mais difícil desde a fundação do refúgio, autorizar uma operação de resgate que poderia salvar vidas imediatamente, mas que também poderia resultar em violência, que contradiria os princípios pacíficos que haviam guiado todas as atividades do refúgio, ou depender de processos oficiais que poderiam chegar demasiado tarde para prevenir que mais mulheres fossem transportadas em direção a localizações onde o resgate se tornaria impossível. A noite antes da operação planejada, Carmen permaneceu desperta, contemplando o mural de Magdalena, buscando nos rostos pintados alguma forma de orientação que a ajudasse a navegar território moral que não havia explorado previamente. Os rostos pareciam devolver-lhe olhares que levavam compreensão de que, às vezes, a proteção dos inocentes requer ações que transcendem preferências pessoais por métodos pacíficos. Quando amanheceu, Carmen havia tomado a decisão que definiria não só o futuro imediato do refúgio, mas também sua compreensão de sua própria capacidade para liderança sob pressão que punha à prova todos os valores que havia cultivado, através de anos de construção de alternativas à violência sistemática. O amanhecer do 15 de março de 1886 encontrou Carmen de pé no centro do refúgio, que havia construído com suas irmãs, contemplando uma decisão que ressoaria através de todas as vidas que haviam tocado durante os últimos 8 anos. Em suas mãos sustentava uma carta que havia chegado durante a noite, entregue por um mensageiro, cuja identidade permanecia misteriosa, mas cuja mensagem era terrivelmente clara. Charles Whitmore havia estado jogando um jogo mais complexo do que qualquer um deles havia compreendido. O sequestro da moça do refúgio não havia sido um ato de vingança impulsiva, mas o primeiro movimento em uma estratégia desenhada para destruir não só Aqui se canta com voz própria, mas todo o movimento de refúgios para mulheres que havia começado a se estender através dos territórios ocidentais. A carta continha uma proposta que revelava a profundidade da obsessão de Whitmore. Ele libertaria a moça sequestrada e as outras mulheres que havia estado retendo em localizações secretas, mas só se Carmen se entregasse voluntariamente para completar a educação que havia sido interrompida por interferência criminal. Era um intercâmbio que transformava o conflito de uma luta pela liberdade de muitas em uma escolha pessoal para uma. Esperança foi a primeira a articular o que todos estavam pensando, mas que ninguém se havia atrevido a verbalizar a proposta. De Whitmore era uma armadilha desenhada para destruir a liderança do refúgio, enquanto proporcionava só a ilusão de resolução do conflito mais amplo. Mesmo se Carmen se sacrificasse,
Não havia garantia de que Whitmore honraria sua parte do acordo, e seu histórico sugeria que qualquer poder que obtivesse seria usado para infligir mais dano que o que sua ausência poderia prevenir. Magdalena propôs uma resposta que refletia anos de observar como sistemas de poder operavam através de manipulação psicológica, rejeitar completamente os termos do intercâmbio proposto por Whitmore e, em seu lugar, expor publicamente sua estratégia, utilizando a atenção mediática que o sequestro havia gerado para revelar a natureza sistemática de sua campanha contra refúgios para mulheres. Chayton havia desenvolvido uma perspectiva que combinava considerações táticas com compreensão profunda de como conflitos deste tipo evoluíam. Whitmore havia escolhido um momento para seu ultimato que coincidia com a visita programada de um inspetor federal que estava avaliando a expansão do programa de refúgios a outros territórios. O timing não era coincidental. Era uma tentativa de sabotar políticas federais que ameaçavam as redes de exploração que homens como Whitmore representavam. Thomas Mitchell havia estado monitorando desenvolvimentos políticos em Washington que proporcionavam contexto adicional para entender as motivações por trás da escalação recente de Whitmore. Havia legislação pendente que estabeleceria proteções federais para refúgios que atendiam vítimas de tráfico humano, legislação que havia enfrentado resistência de interesses que se beneficiavam do status quo. O ataque ao refúgio mais proeminente poderia influir em debates políticos que determinariam o futuro de proteções para mulheres vitimizadas. Rayana articulou uma compreensão que havia estado se formando através de semanas de observar os padrões de atividade ao redor do refúgio. Whitmore não estava operando sozinho, mas como parte de uma rede que incluía homens com recursos e conexões que se estendiam muito mais além de Wyoming. Os ataques ao refúgio eram parte de uma campanha coordenada que tinha como objetivo demonstrar que alternativas a sistemas de exploração tradicionais não poderiam ser protegidas efetivamente. A discussão que seguiu revelou divisões profundas, não só sobre tática imediata, mas sobre princípios fundamentais que haviam guiado a operação do refúgio desde sua concepção. Carmen havia construído Aqui se canta com voz própria, sobre a premissa de que métodos pacíficos poderiam conseguir transformação social duradoura, mas se enfrentava com evidência de que alguns oponentes respeitariam só respostas que incluíssem força suficiente para igualar a que eles estavam dispostos a usar. A revelação que mudaria tudo chegou quando Nahuel retornou do reconhecimento final com informação que ninguém havia antecipado. Durante sua vigilância noturna da casa, onde acreditavam que estava retida, a moça havia conseguido interceptar uma conversa entre Whitmore e um homem cuja voz reconheceu como a do juiz corrupto, que havia sido destituído depois do julgamento original, mas que aparentemente havia encontrado formas de continuar suas atividades desde as sombras. O plano de Whitmore era mais ambicioso e mais sinistro do que haviam imaginado. O sequestro da moça do refúgio era só o primeiro passo em uma estratégia desenhada para criar uma série de incidentes que demonstrariam a perigosidade de permitir que mulheres instáveis vivessem sem supervisão masculina apropriada. Cada incidente seria usado para justificar legislação que restringiria a operação de refúgios até que o conceito mesmo de independência feminina fosse redefinido como uma ameaça à ordem social. Carmen escutou este relatório sentindo como algo fundamental se reorganizava em sua compreensão do mundo. Não estavam enfrentando simplesmente a obsessão pessoal de um homem danificado, mas um movimento organizado que havia identificado seu refúgio como um símbolo que devia ser destruído para preservar sistemas de poder que dependiam da subordinação feminina. A decisão que tomou Carmen nesse momento resplandeceu com uma claridade que havia tardado anos em desenvolver. Não se entregaria a Whitmore porque fazê-lo validaria a premissa de que as vidas das mulheres eram negociáveis. Em seu lugar, o refúgio se converteria no cenário de uma confrontação que exporia ante o mundo inteiro a natureza do conflito que se havia estado librando nas sombras. A preparação para o que todos sabiam que seria a batalha final
requeriu mobilizar recursos que haviam estado se desenvolvendo durante anos sem que ninguém os reconhecesse como preparação militar. As famílias da comunidade ao redor do refúgio proporcionaram homens que entendiam que estavam defendendo não só uma instituição, mas um princípio. Os contatos de Thomas Mitchell trouxeram repórteres de jornais orientais que documentariam eventos de maneiras que fariam impossível qualquer esforço posterior de distorção ou encobrimento. Mais importante, as mulheres do refúgio decidiram, coletivamente, que não seriam evacuadas para sua proteção, mas que participariam ativamente na defesa do lugar que se havia convertido em seu lar verdadeiro. Esperança organizou equipes médicas para tratar feridos. Magdalena estabeleceu sistemas de comunicação que permitiriam coordenação durante o caos do combate. As mulheres mais jovens assumiram responsabilidades pelas crianças, mas também pela preservação de documentos e obras de arte que representavam a história do refúgio. O ataque chegou com a primeira luz do amanhecer do 20 de março, uma força de 30 homens armados, que havia sido organizada com precisão militar, mas que carecia da compreensão profunda do território que os irmãos Lakota haviam desenvolvido durante anos de vida nas montanhas de Wyoming. Whitmore havia calculado que a superioridade numérica seria suficiente para superar qualquer resistência que o refúgio pudesse organizar, mas havia subestimado tanto a determinação dos defensores como sua familiaridade com cada árvore, cada rocha, cada trilha que poderia ser usada para vantagem tática. A batalha se travou em múltiplas frentes simultaneamente. Chayton coordenou a defesa do perímetro do refúgio, utilizando fortificações que haviam sido camufladas como elementos decorativos dos jardins, mas que proporcionavam proteção efetiva contra armas pequenas. Takoda dirigiu operações na floresta circundante, onde a capacidade de seus homens para se mover silenciosamente permitiu ataques de flanco que interromperam a formação disciplinada dos atacantes. A Iana havia posicionado arqueiros em localizações elevadas, que proporcionavam campos de tiro, que cobriam as aproximações principais ao refúgio, enquanto Nahuel dirigia um grupo de guerreiros jovens em operações que tinham como objetivo capturar prisioneiros que poderiam proporcionar evidência sobre a organização que havia financiado o ataque. Carmen permaneceu no edifício principal do refúgio, não como uma espectadora passiva do conflito, mas como o centro de um sistema de comunicações que coordenava todos os aspectos da defesa. Sua voz se escutava através de todo o refúgio tranquila, mas firme, proporcionando instruções que refletiam anos de planejamento para um momento que havia esperado nunca chegasse. O ponto de inflexão veio quando Whitmore tentou chegar pessoalmente ao edifício principal, aparentemente convencido de que poderia negociar uma rendição uma vez que estivesse frente a frente com Carmen. Sua arrogância o cegou à realidade de que estava caminhando em direção a uma armadilha que havia sido preparada especificamente para ele. O encontro entre Carmen e Whitmore teve lugar no mesmo salão onde Magdalena havia pintado o mural de mulheres que haviam encontrado liberdade depois da opressão. Whitmore entrou esperando encontrar uma mulher aterrorizada disposta a negociar termos de rendição, mas encontrou em seu lugar alguém que havia sido transformada por anos de construção de alternativas à violência em uma força que ele não tinha recursos conceituais para compreender. Carmen não lhe gritou, não expressou ódio, não demonstrou medo. Em seu lugar falou com a mesma voz tranquila que havia usado para ensinar meninas a ler, para consolar mulheres que haviam chegado ao refúgio carregando traumas impossíveis, para planejar construções que abrigariam esperança onde antes havia havido só desespero. Explicou-lhe que havia perdido, não porque sua estratégia fosse defeituosa, mas porque havia mal entendido fundamentalmente a natureza do que estava atacando. Aqui se canta com voz própria não era simplesmente um lugar físico que poderia ser destruído por força, mas uma ideia que havia tomado raiz nas mentes de centenas de mulheres que haviam aprendido que tinham direito a vidas que não fossem definidas pelas limitações que homens como ele quisessem impor-lhes. Quando agentes federais chegaram uma hora mais tarde, encontraram Whitmore sob custódia de mulheres que haviam decidido que era mais valioso como testemunha viva
que como mártir morto. Sua captura havia proporcionado acesso a documentos que revelaram a extensão completa da rede que havia estado trabalhando para sabotar refúgios através de múltiplos territórios. Mas a vitória mais importante não foi a derrota de Whitmore ou a captura de seus cúmplices. Foi a demonstração de que mulheres que haviam sido treinadas a se ver como vítimas indefesas poderiam, quando fosse necessário, organizar defesa efetiva de suas próprias vidas e das vidas de outras mulheres que dependiam de sua proteção. Os repórteres que documentaram a batalha escreveram histórias que se reproduziram em jornais, através de todo o país. Histórias que transformaram Aqui se Canta com Voz Própria, de um experimento regional em um símbolo nacional do que era possível quando mulheres tinham recursos e apoio para realizar seu potencial completo. 10 anos mais tarde, no outono dourado de 1896, Carmen se encontrava de pé na cúpula da colina que dominava o vale onde havia crescido o refúgio, contemplando uma vista que havia sido transformada por uma década de trabalho incansável em algo que superava mesmo seus sonhos mais ambiciosos durante os dias escuros de 1878. O refúgio original havia evoluído até se converter no centro de uma comunidade próspera, que incluía não só residências para mulheres em transição, mas também uma universidade para mulheres que atraía estudantes desde Califórnia até Nova York. Os edifícios se estendiam através do vale como uma manifestação física da ideia de que a educação combinada com segurança econômica e respeito pessoal poderia transformar não só vidas individuais, mas a própria sociedade. Esperança havia estabelecido uma escola de medicina que treinava tanto médicos tradicionais como curadores que combinavam técnicas ocidentais com conhecimento indígena. Seus programas haviam atraído atenção internacional, e havia estudantes que chegavam desde México, Canadá e inclusive desde Europa para estudar métodos que tratavam as pessoas como seres humanos completos em lugar de coleções de sintomas. Magdalena havia fundado uma academia de arte que se havia convertido em um centro de inovação artística que influía em movimentos estéticos através do continente. Mas mais importante para ela que o reconhecimento profissional era o programa que treinava mulheres jovens a usar arte como ferramenta de defesa social, criando uma geração de artistas cujas obras documentariam e desafiariam injustiças que outros preferiam ignorar. Os filhos das irmãs haviam crescido em um ambiente que valorizava tanto tradição como inovação, criando uma geração que entendia que a herança é algo que se vive mais que algo que se preserva em museus. Os filhos de Esperança haviam assumido papéis de liderança na expansão de refúgios a outros territórios, enquanto a filha de Magdalena havia demonstrado talento artístico que prometia continuar a tradição de usar beleza como arma contra a fealdade sistemática. Thomas Mitchell havia documentado a evolução do refúgio em uma série de livros que se haviam convertido em textos padrão para estudantes de reforma social. Mas seu trabalho mais importante havia sido a criação de uma rede de comunicação que conectava refúgios, escolas e organizações de defesa, através de todo o país, proporcionando coordenação que fazia que movimentos locais fossem parte de transformação nacional. Os irmãos Lakota haviam estabelecido suas próprias instituições educacionais, que preservavam tradições ancestrais enquanto preparavam jovens nativos para navegar um mundo que estava mudando com velocidade que às vezes parecia sobrecarregar valores tradicionais. Sua colaboração com o refúgio havia criado um modelo de cooperação intercultural que havia sido replicado em outros lugares onde povos indígenas e colonos trabalhavam para criar futuros que honrassem ambas as tradições. Chayton havia emergido como um líder, cuja influência se estendia muito mais além de Wyoming, sua voz escutada no Congresso quando legislação que afetava o desenvolvimento territorial estava sendo debatida. Seu matrimônio com Esperança havia produzido não só filhos, mas também uma sociedade que havia demonstrado a possibilidade de relações baseadas em igualdade em lugar de dominação. Mas talvez a conquista mais significativa havia sido menos tangível a transformação de atitudes
em direção às mulheres que se havia estendido desde a comunidade ao redor de Aqui se canta com voz própria, até influir no pensamento em comunidades a centenas de milhas de distância. O que havia começado como um refúgio para mulheres vitimizadas se havia convertido em uma demonstração de que as mulheres, quando se lhes davam recursos e apoio, podiam criar instituições que beneficiavam comunidades inteiras. Carmen nunca se havia casado, nem havia tido filhos biológicos, mas havia encontrado em seu papel como educadora e mentora uma forma de maternidade que havia nutrido centenas de mulheres jovens que agora levavam adiante ideias que ela havia ajudado a plantar. Sua influência se estendia através de redes de antigas estudantes que agora operavam refúgios, escolas e organizações de defesa que se estendiam de costa a costa. A carta que havia chegado nessa manhã levava notícias que haviam enchido Carmen com uma satisfação que era mais profunda que o orgulho pessoal. O Congresso havia aprovado legislação estabelecendo proteções federais para refúgios que atendiam vítimas de tráfico, legislação que especificamente citava Aqui se canta com voz própria, como o modelo que havia informado o desenvolvimento de política nacional. Mais importante, a legislação incluía fundos para a expansão de programas educacionais, similares aos que haviam sido desenvolvidos em Wyoming, significando que centenas de mulheres jovens teriam acesso a oportunidades que lhes permitiriam criar vidas definidas por suas próprias eleições, em lugar de por limitações impostas por outros. Enquanto Carmen contemplava o vale que se estendia ante ela, cheio de edifícios onde mulheres estudavam, trabalhavam, riam, discutiam, criavam e planejavam futuros que haveriam sido inconcebíveis durante sua própria juventude, refletiu sobre a estranha alquimia que transforma sofrimento pessoal em progresso social. As irmãs Morales haviam começado como vítimas de um sistema cruel, mas haviam descoberto formas de transformar vitimização em agência, dor em compaixão e desespero em esperança que se estendia muito mais além de suas experiências pessoais. Haviam aprendido que a verdadeira justiça às vezes vem com uma palavra dita, no momento precisamente correto, mas que mais frequentemente requer anos de trabalho paciente para construir alternativas a sistemas que parecem permanentemente arraigados. O mural que Magdalena havia completado no edifício principal do refúgio agora incluía rostos de mulheres de muitos antecedentes diferentes, mas também rostos de homens que haviam escolhido apoiar em lugar de se opor ao movimento em direção à igualdade. Era um reconhecimento de que a transformação real requer cooperação através de todas as linhas que tradicionalmente dividem as pessoas em categorias de nós e eles. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas pintando o céu, com cores que pareciam emanar da paleta de Magdalena, Carmen escutou vozes cantando desde o refeitório, onde membros da comunidade se reuniam cada noite para compartilhar tanto comida como histórias. As vozes incluíam mulheres que haviam chegado buscando refúgio, estudantes que haviam vindo estudar, famílias que haviam escolhido fazer seu lar na comunidade e visitantes que haviam vindo aprender sobre métodos que poderiam ser adaptados para suas próprias comunidades. As canções que cantavam incluíam melodias tradicionais de muitas culturas diferentes, mas também novas composições que haviam sido criadas dentro da comunidade para expressar experiências para as quais tradições mais antigas não tinham linguagem adequada. Era música que celebrava tanto continuidade como mudança, honrando o que era valioso do passado, enquanto criava espaço para inovações que o futuro requereria. Carmen caminhou colina abaixo em direção às luzes que brilhavam desde edifícios, onde mulheres estavam aprendendo, criando, curando e planejando. Cada passo a aproximava mais de uma comunidade que ela havia ajudado a construir, mas que agora pertencia a todas as pessoas que haviam escolhido fazê-la seu lar. No centro do refúgio, junto ao mural que contava a história de mulheres que haviam encontrado liberdade depois de opressão, Magdalena havia adicionado recentemente uma inscrição que capturava algo essencial sobre o que haviam criado juntas. Aqui se canta com voz própria, porque cada voz tem o direito de ser escutada, e porque quando as vozes se unem em harmonia, criam música que pode mudar o mundo.
Carmen se deteve ante a inscrição, recordando a mulher assustada que havia descoberto a traição de seu pai em uma cabana miserável 18 anos antes. Essa mulher havia aprendido que a sobrevivência às vezes requer aceitar ajuda de fontes inesperadas, que a cura vem através de comunidade em lugar de isolamento, e que a forma mais poderosa de resistência é construir alternativas que façam obsoleta a injustiça. Enquanto entrava no refeitório onde sua comunidade estava reunida, Carmen foi recebida por conversas em múltiplos idiomas risadas, que levavam gozo genuíno em lugar de forçado e planejamento para projetos que estenderiam a influência de "aqui se canta com voz própria", em direção a regiões que ainda necessitavam exemplos do que era possível quando as pessoas escolhiam cooperação sobre dominação. Esperança se aproximou dela com uma carta que havia chegado de um grupo de mulheres na Califórnia que queriam estabelecer um refúgio similar ao seu. Magdalena lhe mostrou esboços para uma nova série de obras de arte que documentariam a evolução de movimentos de direitos das mulheres através de múltiplos territórios. As crianças corriam entre as mesas, seus jogos misturando tradições de diferentes culturas, de maneiras que criavam algo novo, sem abandonar nada essencial do passado. Carmen se acomodou em sua cadeira na mesa, onde sua família biológica escolhida e estendida se reunia cada noite para compartilhar tanto sustento como sonhos. A seu redor se sentavam mulheres que haviam sobrevivido a experiências que haveriam quebrado espíritos menos resilientes, mas que agora usavam sua compreensão do sofrimento para criar compaixão que se estendia a qualquer um que necessitasse apoio. Enquanto as conversas continuaram durante a noite, Carmen refletiu sobre a verdade que lhe havia levado anos a entender completamente as vitórias mais duradouras. Não se ganham em campos de batalha, mas em salas de aula, onde as crianças aprendem. Que todas as pessoas merecem dignidade em hospitais, onde a cura trata tanto o corpo como o espírito. Em oficinas, onde coisas belas são criadas por mãos que uma vez foram consideradas úteis, só para servir outros, e em comunidades onde diferentes vozes se misturam em harmonia, em lugar de se afogar umas às outras. A história das Irmãs Morales se havia convertido em parte de uma história maior, sobre a evolução de uma sociedade que lentamente estava aprendendo a valorizar inclusão sobre exclusão, cooperação sobre dominação e justiça sobre mera ordem. Era uma história que continuaria sendo escrita por futuras gerações que haviam herdado tanto os benefícios do progresso já conseguido, como a responsabilidade de continuar trabalho que nunca estava verdadeiramente terminado. Quando a noite terminou e os membros da comunidade retornaram a seus lares, Carmen permaneceu um momento mais no refeitório silencioso, escutando os sons de uma comunidade em descanso, vozes de crianças se despedindo através de pátios, mulheres compartilhando conversas finais do dia e os sons gentis de um lugar onde as pessoas se sentiam suficientemente seguras para baixar completamente a guarda. Fora o vento se movia entre os álamos que haviam testemunhado a transformação deste vale de um lugar de sofrimento em um lugar de esperança. Era o mesmo vento que havia levado sussurros de resgate durante essas noites escuras, quando o escape parecia impossível. O mesmo vento que agora levava histórias de sucesso a comunidades através do continente, que necessitavam exemplos do que podia ser conseguido quando as pessoas se negavam a aceitar injustiça como permanente. Carmen apagou a lâmpada final e caminhou em direção a seu quarto, sabendo que amanhã traria novos desafios que requereriam criatividade, valor e sabedoria que só podiam vir de anos de aprender a transformar dificuldades em oportunidades para crescimento. Mas esta noite, rodeada por evidência do que podia ser conseguido, quando as pessoas trabalhavam juntas em direção a metas comuns, sentiu uma paz que vinha de saber que sua vida havia contribuído para fazer o mundo significativamente melhor do que como o havia encontrado. Na escuridão, as vozes de mulheres que haviam encontrado liberdade continuaram ressoando através de edifícios que haviam sido construídos com amor, determinação e uma fé inquebrantável na possibilidade de que os seres humanos criassem comunidades dignas de suas aspirações mais altas.